Olá pessoal, aqui quem vos fala é Gilmar. Eu já tenho esse canal já há alguns anos. Sempre coloquei alguns vídeos, depois parava de movimentar o canal, mas o tempo foi passando e eu agora gostaria de estar colocando alguns vídeos falando sobre alguns assuntos que hoje está em pauta no mundo inteiro, né, em vários países, aqui até no Brasil, só que muitas pessoas ainda não têm conhecimento. E eu, pelo conhecimento que eu tenho hoje, o conhecimento evangélico, apesar de hoje eu não estar frequentando nenhuma congregação, nenhuma religião, mas eu aprendi muita coisa. E um versículo da Bíblia que eu sempre guardei, mas eu tinha um pouco de receio, de medo, até por causa da própria religião, dos próprios ensinamentos que tivemos, eu tinha um pouco de receio, mas aquele versículo que fala que examinai de tudo e retém o bem. E a partir do momento que eu parei de frequentar igreja, eu comecei a mergulhar no conhecimento, até na própria Bíblia, que eu não lia tanto, né? Não buscava um conhecimento mais profundo. Eu comecei a mergulhar na leitura, na busca do conhecimento, e começou a me nascer dentro de mim assim uma vontade, um desejo de buscar cada dia mais, cada vez mais conhecimento. E eu comecei a abrir o leque de conhecimento, de busca, não só lendo a Bíblia, mas lendo outros conhecimentos também, né, que chamamos hoje também de religião. Várias outras religiões eu comecei a ler também, livros, e buscar conhecimento. E eu posso dizer que aprendi muitas coisas boas também, em religiões até que a religião evangélica, ela não permite que a gente leia, nem até que a gente busque conhecimento através dessas religiões. E eu prestei atenção que tem muito conhecimento bom, e eu posso dizer com toda certeza, com toda alegria, que me fez uma pessoa melhor, um ser humano melhor, me fez uma pessoa, em geral, uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes, quando eu participava da religião cristã, né? Religião evangélica. E eu tenho obtido muito conhecimento e eu gostaria de deixar algumas coisas, fazer alguns vídeos falando sobre alguns assuntos que a religião evangélica, e não só a religião evangélica fala, mas outras religiões também falam, só que falam de maneiras diferentes e de formas que não traz um entendimento muito claro, né? E eu posso dizer que nós hoje estamos atravessando um momento meio turbulento, e as coisas vão chegar
a piorar algumas situações. Nós temos na Bíblia, né, histórias, muitas histórias, e uma das situações que o próprio Jesus ele deixou lá na Bíblia, não está completo, mas o que tem lá, né, o que colocaram lá, vamos dizer, o que João Ferreira de Almeida colocou lá, né? Para quem não sabe, João Ferreira de Almeida era um padre. As Bíblias que nós lemos hoje nas igrejas evangélicas, tem lá escrito João Ferreira de Almeida. E para quem não sabe, ele era um padre, né? E o que ele deixou escrito lá, dá para nós entendermos mais ou menos o que está por vir. Jesus, quando esteve aqui, ele prometeu voltar, né? E nós estamos na iminência dessa profecia que ele deixou. E a Bíblia também fala sobre o que antecederia a vinda dele, falando sobre guerras, falando sobre terremotos, filho contra pai, pai contra filho, fome e muitas outras coisas ruins que iriam acontecer, que a própria Bíblia chama de grande tribulação. E eu posso até praticamente afirmar que nós estamos hoje, esse ano de 2025, se inicia a grande tribulação. Muitas pessoas vão me julgar, muitas pessoas vão dizer que eu estou ficando biruta, estou ficando doido, né? Algumas pessoas que são cristãs que vão ver esse vídeo, talvez vão me criticar, vão me condenar, vão me cancelar, né? Falar coisas, mas eu não ligo para isso. Eu não ligo para isso. Eu estou aqui para deixar essa mensagem que vai ser gravada, está sendo gravada, e você que está a assistir, você vai lembrar de tudo isso que eu estou dizendo agora. A grande tribulação iniciou nesse ano de 2025. E no ano que vem, ela vai se intensificar a partir no final do ano agora e entrando em 2026, ela vai se intensificar. E provavelmente o final dela será em 2028. Só que daqui para lá, se nós prestarmos atenção na gravidade do que a própria Bíblia fala, a gente vê que muitas coisas ruins vão acontecer. Quando se fala de terremoto, maremoto, isso tudo já está acontecendo. Só que a mídia, ela não divulga. A mídia, ela não mostra nos jornais o que está acontecendo. Aquela passagem de Noé que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Muitos casavam-se, davam-se em casamento, né? Até que veio o dilúvio e levou a todos. Só que a Bíblia diz que foi Deus que mandou o dilúvio. Aí já vem a primeira situação que você, cristão, muitas vezes até não vai aceitar. Mas você guarde. Não critique, não. Ou se criticar, tudo bem, mas guarde na sua mente isso. Não foi Deus que mandou dilúvio nenhum. Foi
algo criado por pessoas, vamos dizer, por seres que comandam a Terra. E hoje eles continuam no comando, eles não morrem, eles prolongam a vida deles, desde aquela época do dilúvio. E hoje a intenção deles é repetir a mesma coisa. É por isso que tem lá na Bíblia, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas despercebidas, muitas pessoas não sabem o que estão acontecendo, muitas pessoas, como nessa situação agora que eu estou colocando a minha cara, né, mostrando a minha cara e falando esse assunto, muitas pessoas vão ver e não vão nem ligar. Vão dizer que eu sou um maluco, vão dizer que é besteira, é baboseira, né? Assim como foi Noé, que também chamavam Noé de velho, que Noé era maluco, estava fazendo aquela arca, mas era uma besteira. A mesma coisa hoje, na minha situação aqui, falando, e outras pessoas também que têm esse conhecimento e estão divulgando. Então, muita gente estão desapercebidas. Muitas pessoas não estão nem aí quando se fala de algo que vai acontecer, as pessoas não acreditam. Tem uma passagem lá no Apocalipse que fala quando as trombetas que foram tocadas no Apocalipse, né, os cavalos que vão, né, se manifestar, cada cavalo uma cor e uma situação que vai acontecer. A Bíblia fala da estrela de Absinto. A estrela de Absinto que, quando ela aparecer, que vai trazer catástrofes, vai trazer muita coisa ruim. Vai abalar a terra. Mas ninguém está nem aí, ó. E se eu disser a você que o que a Bíblia chama de estrela de Absinto está já se aproximando da terra? E é por isso que já começou a acontecer muitos terremotos, muitos maremotos. Todo dia tem terremoto. Todo dia. O Japão mesmo está ameaçado com terremotos e tsunamis. Vários países está acontecendo terremotos. E nós que moramos aqui na beira-mar, nós temos que ficar atentos também. O Brasil vai sofrer menos algumas situações da natureza. Vai sofrer menos, mas vai sofrer algumas coisas. Então nós que moramos perto do mar, nós temos que ficar atentos. Quando for avisado, né, que algum tipo de movimentação tectônica, né, nas placas tectônicas no mar, vai criar ondas gigantes. E a aproximação desse astro, que muitos hoje, até a ciência hoje chama de Nibiru, pesquise, busque conhecimento. Busque conhecimento. A internet está aí, tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também. Pesquise sobre Nibiru. Pesquise outra coisa, sobre anomalia magnética do Atlântico Sul. O polo magnético da Terra, ele está se deslocando, ele está mudando de lugar. Está vindo aqui para o Oceano Atlântico. Acho que, se eu não me engano, é entre
África e Brasil. E essa mudança desse polo magnético causa algum tipo de anomalias no clima. Se você prestar atenção, está esfriando mais. Essa questão de eles estão dizendo aí de aquecimento global, né, que querendo colocar a culpa em nós, e o aquecimento é global, o global é por causa das sujeiras nos rios e muitas outras coisas, poluição no ar. Isso não tem nada a ver. Se você for pesquisar a fundo, você vê que isso não tem nada a ver. Nós estamos prestes a enfrentar um resfriamento global. Não é aquecimento. Daqui para frente vai esfriar cada dia mais. E olhe lá se aqui no Brasil, na região Nordeste, no lugar mais quente, se não chegar a alguns graus abaixo de zero. Guarde isso na sua mente. Você pode me chamar de maluco, do que for. Eu não estou nem aí para o que você diz. Mas guarde isso que eu estou te dizendo. Então, vamos estar preparados. Vamos estar preparados porque vem muitas coisas negativas por aí. E esse astro chamado estão chamando de Nibiru, que a Bíblia chama de estrela de Absinto, ele está se aproximando da Terra e a gente vai chegar a ver ele. Vai ficar como a lua, uma lua no céu. Ele vai passar 40 anos, ele vai atravessar o nosso céu aqui, ó. 40 anos. E o campo magnético desse astro, ele vai causar muitos maremotos, terremotos, muitas mudanças no clima, coisas que nós nunca vimos, a gente vai enfrentar. Então eu digo, busque conhecimento, porque conhecimento liberta, conhecimento faz com que você consiga se livrar de muitas coisas e salvar a sua vida. Você lembra de uma passagem na Bíblia que diz, nesse evento mesmo da vinda de Jesus, que diz lá, fuja para os montes. Você que está em cima do telhado não desça. Quem está no campo não volte para casa. Isso não é à toa. Está pela metade, mas não é à toa. Vai ter situações em relação ao mar mesmo. Nós que moramos aqui no litoral, vai ter situações que nós vamos ter que correr sim para os montes, para um lugar bem alto, para que a gente não venha ser sucumbido pelas águas. Muitos vão dizer assim, mas eu estou esperando Jesus. Eu também estou. Só que a própria igreja, a própria religião, ela entra em divergência. Que a teologia, ela não sabe. Uns pregam que Jesus vem antes da tribulação. Outros pregam que Jesus vem depois da grande tribulação. Se Jesus viesse antes, tudo bem, ia estar todo mundo livre, né? Agora pense aí, se por acaso o certo for que ele vem depois. Você está preparado para passar por todas essas situações?
Você está preparado para salvar a sua vida? Hein? No meu entendimento, Jesus já veio, ele já está aqui e está deixando conhecimento através de muitas coisas, situações que estão acontecendo, deixando o conhecimento para que a gente consiga salvar a nossa vida. Está se repetindo a mesma coisa que nos dias de Noé. A mesma coisa que aconteceu lá vai se repetindo agora. E nós temos que estar preparados. Naquela época, muitas pessoas morreram porque não acreditou no ensinamento, na pregação, né, de Noé. Chamava de velho, de maluco, e muitos morreram. Infelizmente, hoje também muitos vão, né? Porque não vão acreditar. Principalmente as pessoas que são evangélicas. Não acreditam, só acreditam em quem está lá no altar pregando. Infelizmente, me desculpa ser sincero, mas vocês vão começar a ver muitas coisas acontecerem. Muitas pessoas, por causa da inocularam muitas pessoas, infelizmente. Eu considero essa situação eu acho que vocês estão me entendendo. Eu considero como o sinal da besta. Quem tomou, cuide da sua imunidade. Quem tomou, cuide da sua imunidade. Guarde isso e procure saber sobre isso e como trabalhar, melhorar a sua imunidade. Porque o que vem por aí não vai ser fácil. Coisas que a gente nunca viu. E o próprio sistema mundial está armando. Hoje podemos ver que os alimentos estão tudo cheio de agrotóxicos, cheio de problemas que tem trazido muitas doenças. E bem provável que vão criar mais outra panda. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Pandemia. Para fazer com que as pessoas tomem de novo. Mas eu peço a vocês, não tomem não. Não tomem. Eu imagino que quem tomou está já sofrendo algumas situações. Eles até colocam como algo que é natural, né? Mas muitos países aí já proibiram, estão processando essas fábricas e não está mais fazendo com que as pessoas tomem. Muitos médicos estão falando o que é que está acontecendo com as pessoas que tomaram e muitas pessoas já fecharam os olhos por causa dessa, né? Então, meus queridos, vamos buscar conhecimento. Não vamos ficar só naquela questão, orando, vamos orar, vamos fazer um clamor. Não, busque conhecimento. Busque conhecimento.
Porque nós temos livre-arbítrio. E porque nós temos o livre-arbítrio, Deus, ele não vai interferir. Talvez você não aceite isso que eu estou dizendo a você. Porque se Deus interferir, ele quebra uma lei universal do livre-arbítrio. Ele não pode interferir. Quem escolhe é você. Quem tem que agir é você, somos nós. Ah, eu entrego na mão de Deus. Não vai acontecer nada. Quem tem que agir é você. Quem tem que correr atrás é você do conhecimento de como fazer uma coisa e outra. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não interfere. E quando você faz, corre atrás e consegue aquilo, foi você que conseguiu e Deus, através de você, fez com que aquilo se tornasse realidade. Tem um adágio, né? E o pessoal católico fala, que diz assim: faça por ti que eu te ajudarei. É mais ou menos isso. A Bíblia não diz que a fé sem obra, ela é morta? Se você tiver fé, você orar, pedir a Deus, mas não agir, você não vai conseguir nada, porque Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. A palavra oração, hora da ação. Oração, hora da ação. Se você não agir, nada vai acontecer. Pare com esse negócio de a fé, eu tenho fé que vai acontecer. Não. Se você não der o passo, se você não correr atrás, se você não tiver obra, a fé não adianta. Até se você pode ver nas passagens bíblicas que o Jesus, né, as pessoas dizem: ah, Jesus curou, Jesus curou. Se você prestar atenção, as pessoas mesmas que se curavam. Você vai criticar isso, não vai? Mas sempre Jesus falava o quê? Vá, a tua fé te curou. Vá, a tua fé te salvou. Jesus não dizia, eu te curo. Não. Você tem fé? Tenho. A tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue, ela foi lá tocar. Ela entrou em ação. Tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Jesus nem falou nada a ela. A fé dela, se eu tocar, tão somente tocar nas vestes deles, eu serei curado. Ela se curou, a fé dela, e ela entrou em ação. Hora da ação. Então, não fique com essa ideia, eu vou orar, Deus, senão o mundo já estava livre de todos os problemas. Quantas pessoas oram pedindo paz, pedindo isso, pedindo aquilo? Você acha que não já tinha melhorado tudo? Se a oração resolvesse, o que resolvem é a ação. Você correr atrás daquilo que você quer e você consegue. Você corre atrás de uma cura, você consegue. O que for, mas tem que ter ação. Você tem que ir ao encontro. Não ficar parado na situação de parado esperando que alguma coisa aconteça, a salvação venha, não. Você tem que agir. Busque conhecimento.
Depois eu vou fazer mais alguns vídeos, colocar aqui no canal. Pode comentar, se quiser compartilhar, compartilhe. Se quiser também dar um joinha, pode dar. Se não quiser também, não tem problema. O importante aqui é deixar esse conhecimento. Foi um vídeo que eu fiz assim, sem preparo, só me deu vontade de fazer esse vídeo e compartilhar. Mas eu quero dizer a você, se prepare. Se prepare. Você que espera, está esperando Jesus, sabe, conhece, você que é evangélico, conhece do que a Bíblia fala que antecede a vinda de Jesus, as situações difíceis que está lá escrito, a situação da grande tribulação. Leia o livro de Apocalipse, não tenha medo, muitos cristãos têm medo de ler o livro de Apocalipse. Leia o livro de Apocalipse e leia com atenção, entendeu? E para que você absorva alguns conhecimentos, porque tem muitas coisas lá. E outra coisa, temos que botar na nossa cabeça que o nome Apocalipse não quer dizer catástrofes, situações difíceis, não. Apocalipse quer dizer revelação. A palavra, o nome, né? A palavra Apocalipse significa revelação. E o que está acontecendo hoje são revelações da verdade. Apesar que muitas pessoas não querem aceitar, não vão aceitar, mas isso não importa. O importante é que a verdade seja divulgada e um dia a pessoa vai lembrar do que escutou e vai dizer, bem que fulano disse, bem que fulano, ciclano falou isso, né? Então, busque conhecimento. É uma coisa que você não deve esquecer. Busque conhecimento. A internet está aí, tem muitas coisas. Tem muitas mentiras? Tem. Mas tem muitas verdades também. Antes de você sair para pesquisar na internet, você faça uma oração e diga ao Criador, a Deus, que você quer saber da verdade. Mostre interesse. Quando você mostra interesse, quando você mostra ação, o próprio Deus, o universo, o uno, né, o que você queira chamar, o Criador, ele vai te direcionar a verdade para você. Muitas coisas no início você não aceite, mas você vai devagarzinho vendo Deus, o próprio Deus vai te despertando e vai mostrando a você que aquilo ali tem lógica e você vai. E interessante que vai criando uma paz tão grande dentro de você, vai criando uma tranquilidade, algo tão maravilhoso. E eu posso dizer que hoje eu sou, até triste dizer isso, né? Quando eu nasci no Evangelho, mas hoje, triste não é triste dizer isso, mas muitas pessoas vai achar triste eu dizer isso. E hoje eu sou uma pessoa feliz, depois que eu larguei a questão da religião. Hoje eu não tenho religião, não tenho. Eu sigo os ensinamentos de Cristo. E hoje eu posso dizer que sou feliz, uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente transformada. E com todas as letras eu posso dizer isso. Apesar que pode ter gente que não acredite, mas eu digo e tenho certeza disso, porque é eu que vivo.
E a partir do momento que você começa a buscar conhecimento, isso vai transbordando em você essa paz, essa alegria, e é verdadeira. Não é aquela paz que você está em certo lugar, né, se alegrando, dando glória a Deus e aleluia, depois que você vai para casa e bota a cabeça no travesseiro, ou então alguém dá um beliscãozinho em você e você perde a paz. Não, não é essa paz. É aquela paz permanente, aquela paz que vem de dentro, não vem de fora, não vem de nada externo, vem de dentro, vem do próprio Deus que está dentro de você. Então, é isso que eu tenho a dizer. E busquem conhecimento. Estude sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul. Estude, pesquise sobre Nibiru. E tem muita coisa que está acontecendo aí pelo mundo afora. E a Bíblia fala sobre o anticristo. Pode ser que no ano que vem ele se apresente. É algo ou no ano que vem, ou no final do ano que vem. É bem provável. Ou em 2027. Você vai dizer que eu sou meio doido, mas guarde isso. Não precisa acreditar. Guarde isso na sua mente, mas fique ligado. Fique com o olho aberto, tudo fechado. Fique ligado nas informações. Tem muitas coisas que dá para você tirar a carne e deixar as espinhas. Tem que ter discernimento, buscar o conhecimento, retendo o bem e deixando o que é ruim passar. Tem muita coisa aí boa misturada com coisa ruim, que você pode pegar aquilo que é bom e o que é ruim deixa. Então é isso, pessoal. Busquem conhecimento. Eu quero ficar por aqui e fiquem com Deus, com aquela paz maravilhosa que vem de Deus.